Sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Rodrigo Veras. Vou apresentar aqui para vocês uma videoaula sobre a disciplina Introdução à Informática, do curso de especialização em Informática na Educação, do Centro de Educação Aberta e à Distância da Universidade Federal do Piauí. Então, nós vamos seguir um seguinte sumário. Inicialmente eu vou mostrar um planejamento da disciplina, quais são os conteúdos que a gente vai estudar, quais são os materiais que vão estar disponíveis para vocês, como vai ser calculadas as notas de vocês, e em seguida eu vou tentar explanar de maneira sucinta os principais tópicos das 3 unidades que a disciplina se compõe. Então, inicialmente, a ementa da disciplina, ela prevê que nós estudemos um histórico dos computadores, o que é, tentar entender o que é um sistema de computador, quais são os seus componentes básicos, um pouco da aritmética computacional e da representação dos dados, os elementos de software, como é que os principais elementos da arquitetura de um computador, as operações básicas de um computador, os dispositivos de entrada e saída, CPU, memória e algumas noções básicas de software. Então, para tentar cobrir a ementa toda da disciplina, eu dividi a disciplina em 3 unidades. A primeira unidade, ela é composta de 4 assuntos. O primeiro deles, características fundamentais dos computadores. O segundo, a evolução dos computadores. Terceiro, classificação dos computadores. E o quarto, redes de computadores e a internet. A primeira unidade, ela prevê que vocês, alunos, participem de 2 atividades via plataforma. A primeira delas é um fórum sobre o tema da Lei Carolina Dickmann, que é a lei que estabelece quando e o que são crimes na internet. Essa atividade vai ser realizada do dia 12/12 até o dia 21/12. Além disso, até o dia 23/12, vocês deverão apresentar um texto utilizando a ferramenta Diário sobre o seguinte tema: análise sobre o uso do computador no dia a dia. Terminada essa primeira unidade, nós vamos para a segunda unidade. A segunda unidade, ela é voltada para a aprendizagem do software. Então, são 2 tópicos: softwares aplicativos e sistemas operacionais. Essa unidade também prevê 2 atividades na plataforma. Então, do dia 26/12 até o dia 6/1, vocês vão participar de um fórum sobre o tema softwares utilizados na educação. A ideia é que a gente cite e estude alguns softwares que já são utilizados na educação. Até o dia 8/1, vocês vão apresentar um texto também utilizando a ferramenta Diário sobre o Linux educacional, que é o principal sistema operacional voltado para a educação. Finalizada a unidade 2, a gente vai para a unidade 3. Essa unidade ela é mais voltada para o estudo do hardware do computador. E ela é dividida em 5 temas. Então, o primeiro é a representação de dados e codificação. O segundo, a memória do computador. O terceiro, a unidade central de processamento. Quarto, sistemas de entrada e saída. E o quinto, armazenamento e organização da informação. Essa unidade ela vai ser finalizada no dia 15/1 de 2015 com a aplicação de uma prova sobre esses 5 assuntos. Então, são 3 unidades. Vocês terão à disposição para vocês os seguintes materiais para estudar. Slides com as notas de aula. Então, cada assunto desse vai ter um conjunto de slides disponíveis para vocês. Também vão ser colocados na plataforma textos sobre todos os assuntos e algumas apostilas selecionadas. Além disso, eu selecionei algumas referências bibliográficas que vocês podem utilizar caso tenham acesso. Então, 3 livros muito bons. O livro Introdução à Informática, do autor Peter Norton. O livro Informática, Conceitos Básicos, do autor Fernando de Castro Veloso.
e o livro Informática Básica, dos autores Renato Costa e Robson Akla. Esses 3 livros eles são muito bons e vão cobrir todo o assunto da disciplina. Porém, o material que eu vou disponibilizar junto à plataforma também vai cobrir todo o material vai cobrir todo o assunto, que vocês precisam. Bom, vou tentar agora, de maneira sucinta, apresentar os principais tópicos das unidades. Então, a primeira unidade, ela tem 4 temas. O primeiro tema é características fundamentais dos computadores. Antigamente existiam 3 bases tradicionais na economia, que eram a terra, o trabalho e o capital. Atualmente existe um novo elemento econômico que é a informação. Então, as empresas e as indústrias, elas lutam para ter informações mais relevantes, mais atuais possíveis, porque isso vai beneficiar o ganho de capital com o passar do tempo. Para isso, foi idealizado uma máquina que fosse capaz de manipular a maior quantidade de dados e transformar esses dados em informação. Essa máquina, atualmente, é conhecida como computador. Então, o que é um computador? Um computador nada mais é do que uma máquina que pode ser programada. Essa máquina ela vai receber alguns dados, vai processar esses dados e transformar esses dados numa informação útil. E também ele é capaz de armazenar grande quantidade de dados. Então, o computador, no final das contas, o que é que ele faz? Ele transforma dados em informação, transforma alguns fatos em eventos ou em informações que tenham significância e que sejam úteis para o usuário. Existem vários benefícios na utilização de um computador. Nós podemos citar 3. A produtividade, auxilia a tomada de decisões e também reduz os custos. Então, com relação à produtividade, os funcionários geralmente utilizam os computadores para executar suas tarefas de maneira mais rápida e melhor. E muitos processos podem ser controlados mais eficientes se você utilizar um computador. Os computadores também auxiliam muito na tomada de decisão, porque eles são capazes de manipular grandes dados e podem, por exemplo, auxiliar em tomada de decisões financeiras, geográficas ou logísticas. Isso tudo aponta para uma redução de custos, tanto de mão de obra, quanto de energia, quanto de papelada e por aí vai. Então, e quais são os principais componentes de um computador? Então, os principais componentes de um sistema de computação são o hardware, que são os equipamentos associados ao sistema, o software, que são as instruções que dizem como o programa vai funcionar, ou seja, são os programas que fazem com que o computador funcione, e uma terceira componente que geralmente é esquecido, são as pessoas. Você tem um programador que vai escrever os programas que fazem um computador funcionar, e você tem o usuário, que é aquele cara que adquire o programa, que usa o programa. E, geralmente esse cara é chamado de usuário final. Então, um sistema de computação, ele é formado pelo hardware, pelo software e pelas pessoas, tanto que criam os softwares quanto aquelas que utilizam os softwares. O segundo assunto da unidade 1 é a evolução dos computadores. Então, os computadores, eles surgiram, pode-se dizer, há muitos e muitos séculos. Então, ainda na época das grandes navegações, a Marinha Inglesa solicitou que fosse criada uma máquina capaz de calcular mais rapidamente as melhores rotas marítimas. E daí surgiu-se a primeira máquina que foi conhecida como computador. Nos tempos modernos, a gente pode dizer que em apenas 55 anos nós demos 4 saltos em geração de tecnologia utilizada no computador. A primeira geração do computador dito eletrônico nasceu com o UNIVAC. Nessa época, os computadores eles utilizavam umas válvulas a vácuo
que geravam muito calor e queimavam frequentemente. Curiosamente, dessa época foi que nasceu o termo bug, que nada mais significa do que inseto. Então, nessa época, as válvulas esquentavam tanto que se um inseto pousasse nessas válvulas, elas queimavam. E aí dava todo um problema no computador. É por isso que quando um computador dá problema hoje em dia, usualmente a gente fala que o computador deu um bug. A segunda geração de computadores deixou de utilizar a válvula e passou a utilizar os transistores. Esses dispositivos eles tinham uma grande vantagem porque eles eram mais rápidos e eram mais confiáveis do que as válvulas e também consumiam menos energia e geravam menos calor. Nessa época, o armazenamento dos dados ele era feito através dos cartões perfurados. Então, um programa de computador, por exemplo, ele era armazenado em vários cartões perfurados que deviam ser inseridos um após o outro até que o programa terminasse de ser executado. A terceira geração já é a geração que utiliza circuitos integrados. Esses circuitos eles eram muito mais confiáveis do que os transistores, eram mais compactos e de baixo custo. E foi um grande salto de tecnologia que foi utilizado. Porém, os computadores eles apenas vieram a se popularizar na quarta geração. É a quarta geração que utiliza o chamado microprocessador, que a gente utiliza ainda hoje, que é um processador que contém milhões de minúsculos transistores. Ele é capaz de guardar várias informações e processar vários dados ao mesmo tempo. Hoje em dia, busca-se ainda minimizar mais ainda o tamanho dos microprocessadores e tornar esses microprocessadores o mais rápido que se puder. O terceiro assunto, da unidade 1 é a classificação dos computadores. Existem várias maneiras de você classificar um computador, mas a mais utilizada classifica os computadores em 4 classes. A primeira classe é a classe dos computadores pessoais. Esses computadores que surgiram na quarta geração dos computadores, eles têm nomes como PCs, microcomputadores, computadores domésticos, computadores desktop. Outros exemplos são os notebooks. Esses computadores são computadores considerados baratos e que podem ser utilizados em casa ou em empresas de pequeno porte. Outro tipo de computadores são os computadores manuais, atualmente muito utilizados, como, por exemplo, os smartphones, os tablets, que possuem atualmente ainda um pequeno poder computacional, mas que possuem uma grande mobilidade, por isso são bastante utilizados. Os mainframes, eles são computadores de grande porte, são muito caros, mas são capazes de processar bilhões de instruções por segundo. Geralmente, esses mainframes eles são utilizados em grandes sistemas, como, por exemplo, sistemas de reservas de passagens aéreas e de grandes estabelecimentos de venda, por exemplo, também por empresas estatais, como, por exemplo, a Eletrobras, a Agespisa e outras empresas que possuem muitos e muitos clientes. Mais potentes do que os mainframes, existem os supercomputadores. Os supercomputadores eles são capazes de processar trilhões de instruções por segundo. E eles são utilizados basicamente em operações que devem processar muitos dados, como, por exemplo, a previsão do tempo, a pesquisa de armamentos e efeitos especiais para o cinema. Esses supercomputadores são muito caros e geralmente ocupam salas muito grandes. Continuando na unidade 1, a gente chega ao quarto e último tópico, que é o tópico de redes de computadores e a internet. Então, uma rede de computador é um sistema que usa equipamentos de comunicação para conectar os computadores e seus recursos.
Alguns termos muito utilizados em redes. Redes local, a popular o LAN, o modem, que é utilizado nas nossas casas para a gente ter acesso à internet, e o correio eletrônico e outras ferramentas, como por exemplo a web e por aí vai. A internet nada mais é do que um sistema que conecta vários usuários do mundo inteiro. No final das contas, a gente pode dizer que a internet, né, por si só, não é uma rede, mas sim um conjunto de redes, uma coleção de milhares de redes. E para se ter acesso à internet, é necessário que você tenha acesso a um computador servidor, que é chamado de provedor de serviço de internet. Comumente, esses provedores utilizam tecnologias como tecnologia rádio, ADSL ou cabo. Pouco comum, mas existe, a gente pode também utilizar a fibra ótica também. Bom, a unidade 2, ela tem dois tópicos. O primeiro deles é o de software aplicativo. O software aplicativo é um software que é utilizado para solucionar problemas particulares ou realizar alguma tarefa específica. Ele pode ser um software customizado, que é quando um programador escreve um software especificamente para um determinado fim ou para uma determinada organização, ou pode ser um software comercial, ou como era comumente tratado há alguns anos, um software empacotado. Esse software ele é comprado em uma loja, ou seja ela física ou virtual, e ele é utilizado pelos usuários para uma determinada função. Vários são os exemplos de software aplicativo. Os mais comuns são os pacotes Office, que tem vários aí, alguns mais conhecidos e outros menos conhecidos, como editor de texto, um editor de apresentações, uma planilha eletrônica e muitos outros softwares aplicativos que existem. O segundo tópico da unidade 2 são os sistemas operacionais. Então, o sistema operacional é um conjunto de programas que faz a ligação do hardware, ou seja, da máquina, com os softwares aplicativos. Então, a gente pode dizer que o sistema operacional é quem conversa, quem traduz as informações do usuário para a máquina. Ele vai gerenciar todos os recursos do computador, seja o processador, seja a memória, seja o teclado, seja o mouse, todos esses recursos são gerenciados pelo sistema operacional. E ele pode fazer com que você utilize vários tipos de aplicativos ao mesmo tempo. A unidade 3, ela contém 5 assuntos. O primeiro dela fala sobre a representação dos dados. Então, os computadores, no final das contas, apesar de parecerem bastante inteligentes, eles só entendem 2 estados, ligado e desligado. E os dados armazenados são representados no que a gente chama de forma binária, ou seja, só existem 2 estados possíveis. Usualmente, a gente utiliza os valores 0, que significa desligado, e 1, que significa ligado. E existe um cálculo matemático bem simples para fazer com que você tenha a equivalência, por exemplo, de valores decimais, que é o que a gente usa no dia a dia, com valores binários. A unidade 3 também tem um tópico chamado memória do computador. A memória do computador, existem 2 tipos de armazenamento. Armazenamento primário, que é um armazenamento que é dito temporário ou dito volátil, que ele é utilizado apenas enquanto o computador está ligado, ou seja, todos os dados que são armazenados no armazenamento primário ou na memória do computador, eles são perdidos quando a máquina é desligada. Geralmente, esses dados eles são guardados numa memória o mais rápida possível, o mais eficiente possível, para que a CPU possa acessar eles
o mais rápido possível. Uma outra forma de armazenamento é o armazenamento secundário. Esse armazenamento ele é também conhecido como armazenamento a longo prazo. O exemplo mais comum de dispositivo de armazenamento secundário são os discos rígidos ou HDs. Mas também a gente tem CDs, DVDs e por aí vai. Essas mídias de armazenamento secundário, eles são chamados também de mídias externas e são bem mais confiáveis do que o armazenamento primário. Porém, eles são muito mais lentos. Existe uma hierarquia de memória onde a gente tem todas as memórias presentes no computador e uma relação do custo financeiro com o custo de velocidade. Então, a memória mais rápida que um computador possui são os registradores. Eles são memórias muito pequenas, geralmente de 32 ou 64 bits, que ficam dentro do computador. Por isso, elas são tão rápidas. A segunda memória mais rápida é a memória cache. A terceira memória mais rápida é a memória RAM. E a memória mais lenta é a memória secundária. Um computador ele possui poucos registradores, mas possui muita memória secundária. Porque, apesar da memória secundária ser mais lenta, ela é bem mais barata do que as memórias mais rápidas. Na unidade 3, a gente vai estudar a unidade central de processamento, comumente chamada de CPU, ou da sigla em português UCP. Então, a unidade central de processamento nada mais é do que um conjunto bem complexo de circuitos elétricos. Esses circuitos eles vão executar as instruções armazenadas nos programas. Então, o programador cria o programa, esse programa é armazenado na memória e a CPU vai executar as instruções do programa. A CPU ela tem duas partes principais. A primeira delas é a unidade de controle. A unidade de controle é quem controla todas as operações no computador. Tudo que é feito no computador passa pela unidade de controle. A outra parte da CPU é a unidade aritmética e lógica, também conhecida como unidade lógica aritmética ou da sigla em inglês ULA. É essa unidade que vai fazer todas as contas ou todo o processamento matemático que é realizado no computador. Depois que a gente estudar a unidade central de processamento, a gente vai estudar os sistemas de entrada e saída. Então, um sistema de entrada e saída é o principal sistema que vai conectar o usuário ao computador. Então, o usuário ele vai submeter os dados ao computador, ou seja, ele vai entrar com a informação ou entrar com os dados e o computador vai processar esses dados e produzir uma saída. Essa saída pode ser instantânea, ou seja, a partir do momento que você coloca os dados, você já tem o resultado, mas também pode demorar algum tempo. E, por exemplo, operações bancárias não são a maioria das operações bancárias não são realizadas imediatamente após a transação ser realizada. Geralmente o banco precisa de um tempo para processar aquela informação e concluir ela. Outro exemplo que mostra que existem entrada e saída de reação instantânea são os populares chats ou bate-papos, onde no momento que você digita uma mensagem para o seu colega, ele já recebe a informação e vocês podem conversar online. A unidade 3, para finalizar a unidade 3, a gente vai estudar o armazenamento e a organização da informação. Esse armazenamento ele é feito, como foi dito anteriormente, em memória secundária. Geralmente é um sistema que é separado do computador, certo? Ele está até junto, está dentro do gabinete do computador, mas ele é um dispositivo separado
E também utiliza-se softwares para você ter armazenamento permanente. Então, diferente da memória RAM do computador, o armazenamento secundário ele não vai se perder quando a energia falhar. E os principais benefícios da utilização desse tipo de armazenamento é espaço. Por exemplo, um único DVD que possui cerca de 4.3 GB, ele é capaz de armazenar 500 livros. Oferece a confiabilidade, já que os dados não são perdidos ao computador se desligar. A conveniência, porque você pode utilizar programas que vão fazer com que os seus dados sejam salvos de maneira corriqueira. E também economia, já que usualmente a perda de dados vai acarretar também em perda de informação, que acarreta em perda de capital. Bom, de forma sucinta, essas são as 3 unidades que compõem a nossa disciplina. Então, as 2 primeiras unidades, a nota vai ser dada utilizando-se as atividades na plataforma, as atividades à distância. E a terceira unidade, a gente vai ter uma prova. Então, as notas de vocês, elas vão ser compostas de... A nota final de vocês vai ser composta de 2 notas. A nota 1, que são as atividades realizadas na plataforma, ou seja, são 4 atividades, cada atividade valendo 2,5 pontos. E a nota 2 é uma prova escrita que vai valer 10 pontos. Então, a nota final vai ser a média aritmética das notas 1 e nota 2. A disciplina ela vai se encerrar no dia 15 de janeiro. Bom, isso era o que eu tinha para apresentar para vocês. Bons estudos e até a próxima.